Salve, rapaziada, boa tarde, nação corintiana, boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vai, Corinthians. Primeiramente, uma boa sexta-feira para todo mundo aí, beleza? E é isso aí, né? No vídeo de hoje, nação corintiana, nós vamos falar aí de dois assuntos aí, né? Que é sobre a aposentadoria dos ex-jogadores do Corinthians, né? Renato Augusto e o Gil, né? Acho que muitos devem lembrar, né? Não só com eu, com muita gente, né? Nós, torcedores do Corinthians, muita gente deve lembrar dos nossos jogadores, não é verdade? Então, é o que a gente tem aí, né? É o que a gente tem aí, né? Que a gente tem guardado na nossa memória, né? Então, é o que nós temos aí, guardado em nossa mente aí, né? Renato Augusto, nação Corinthians. Renato Augusto, né? Que também é ídolo do Corinthians, né? Ídolo do Corinthians, né? Então, não é só além do Cássio, né? Porque o Renato Augusto também é ídolo do Corinthians, nação Corinthians. Então, isso a gente não pode esquecer, né? Não é verdade? Então, isso aí a gente não pode esquecer. Beleza, nação Corinthians? Então, vamos nessa aqui, né? Vamos nessa aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui a informação. Então vamos nessa aqui, nação Corinthians. Vamos lá. Vamos nessa aqui, né? A informação é justamente do agente do time do povo, né? Daniel Augusto Júnior. Então vamos lá, nação Corinthians. Vamos lá. Aos 37 anos... o meia Renato Augusto oficializou sua aposentadoria dos gramados em uma entrevista exclusiva ao GE. Ao longo de sua carreira, o ex-camisa 8 do Corinthians teve duas passagens pelo clube, 2013 até 2015 e 2021 até 2023, e entrou em campo 243 vezes. Ao todo foram 121 vitórias, 74 empates e 48 derrotas. 60% de aproveitamento. Além disso, marcou 30 gols e deu 49 assistências com a camisa corintiana. Atuando pelo Alvinegro, conquistou os seguintes títulos: Campeonato Paulista 2013, Recopa Sul-Americana também 2013, Campeonato Brasileiro de 2015, competição na qual foi eleito o melhor jogador pelo prêmio Bola de Prata ESPN. A Fiel será eternamente grata por tudo que construiu em campo pelo Corinthians. Renato Augusto. Aqui, nação corintiana, ó, Renato Augusto, ó, que também é o nosso grande ídolo, né? Sempre será o nosso ídolo, né? E sempre vai se chamar esse nome aí, Renato Augusto, nação corintiana. Bom, Renato Augusto, nação corintiana, nada é com o nosso grande rei das assistências, rei de gols também, né? Os gols que ele marcou aí no Corinthians, né? Isso sem falar também, né? Dessa longa história desse jogador aqui, nação corintiana. Deixa eu pegar aqui um trechinho da entrevista que ele falou, né? No GE. Deixa eu ver se tem aqui um textozinho. A gente sabe também, nação corintiana, que Renato Augusto sempre vai estar deixado em nossa memória, né? E sempre vai lembrar em nossa história aí, né? Deixa eu pegar aqui um textozinho. Vou pegar um textozinho aqui, nação corintiana, vamos lá? Vamos pegar aqui. Então vamos pegar aqui, né? E ele revelou consultas para trabalhar em comissão e como dirigente também, nação Corinthians. Que agora ele vai planejar essa nova carreira, né? Ele disse assim, nação corintiana. Ele disse na entrevista do GE, né, do programa Abre Aspas, ele disse assim, ó: chegou o momento de dar um adeus, ou até um até breve para o futebol. É um momento de virar para o outro lado da vida,
dar uma atenção maior para os filhos e voltar a ser pai full time. Voltar a ser marido full time. Chegou o momento de pendurar as chuteiras, né? Que é isso mesmo. E ele disse mais, nação corintiana. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Tive algumas conversas com alguns clubes, algumas procuras, algumas consultas, tanto para a parte técnica como para ser diretor. Algumas coisas legais. Mas eu acho que nesse momento primeiro é dar esse tempo para a família e depois me preparar para uma nova etapa da vida. E realmente começar uma nova vida. Que ainda completou. Hoje penso estar em perto das coisas que eu quero fazer. Por exemplo, conhecer como é o outro lado do clube. Porque a gente enxerga só dentro do campo. A gente vê o futebol de dentro para fora. O que eu quero ver agora é de fora para dentro. Eu quero ver como funciona. Como que prepara? Começar com outros treinadores, participar de repente. E fazer estágios ou alguma coisa. Participar com diretores. Eu quero agora aprender. Ver o outro lado do futebol que eu ainda não vivi. Verdade, nação corintiana. É verdade. E sem contar, nação corintiana, que ele já jogou na Copa do Mundo em 2018 na seleção brasileira, né? Também esteve nas Olimpíadas em 2016, né? Que ele ganhou, esteve junto com a seleção olímpica, né? Da medalha de ouro, não é verdade? Então, isso é o que aí a gente vê aí, essa passagem que ele deu aí, né? E ele disse mais, nação corintiana, ele disse mais. Depois que ele anunciou aí, né, a aposentadoria, o Corinthians prestou homenagens a ele nas redes sociais, né? Ele disse aqui, ó: é muito difícil você realmente falar. Vou parar, porque eu fiz isso na minha vida inteira. Não quero nem entrar na época da escolinha. Estou falando de federação com todo domingo tendo jogo, tudo bonitinho, desde os 6 anos. Por 31 anos eu só fiz isso. E eu sempre falei, cara, vai ser fácil, na hora de eu falar que eu vou parar, vai ser fácil. E eu vi que não era. Me custou a entender que eu precisava começar a pensar nisso. O que mais me pesou, além do corpo começar a sentir a diferença de um jogo para o outro, de um treino para o outro, foi o que eu queria, ficar mais perto da minha família. Exatamente, né? E aí, nação corintiana, o Corinthians postou aqui no X-Corp, né? O Corinthians publicou assim: obrigado por tudo, rei. O Esporte Clube Corinthians Paulista agradece e parabeniza Renato Augusto pela brilhante carreira, em especial a dedicação e respeito em suas 2 passagens vestindo o manto alvinegro. Desejamos sucesso em novos desafios fora dos gramados. Aqui, nação corintiana, ó. Isso aqui foi a homenagem que o Corinthians fez, ó. Calma aí. Aqui, ó. Essa foi a homenagem que o Corinthians fez através do X-Corp aí na rede social, né? Agradecendo por tudo, pelos serviços prestados que o Renato Augusto fez aí como jogador, né? Bom, e aqui, em nome do meu canal, né? Aqui vai meu muito obrigado ao Renato Augusto. Renato, ou melhor, Renato Augusto, né? Renato Augusto, obrigado por tudo que você representou nesse time aqui. O quanto você ajudou a gente a ganhar o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro de 2015. E tudo que você representou para a nação corintiana, você sempre vai estar lembrado em nossa história. Também na segunda passagem que você passou aí no Corinthians, né? Então, vai lembrar que você também ajudou a gente, né? Depois de muitas crises que o Corinthians passou ao longo desses últimos anos aí, né? No caso 2021 e também no ano retrasado em 2023, né? Então, você pelo menos uma coisa você fazia, né? Uma coisa você fazia, ajudando a gente, né? Então, Renato, obrigado por tudo, ó. E esse time aqui, ó, será sempre a sua lembrança aqui, né? E o quanto a nação corintiana gosta muito de você, assim como eu, né? E o quanto a nação corintiana te admira e o quanto a nação corintiana também gosta muito de você, né?
você sempre será homenageado, sempre vai estar na nossa memória. E eu sempre vou tirar o meu chapéu para você, né? Nação corintiana. Agora eu sempre vou tirar meu chapéu pro Renato Augusto, né? Não só como o Cássio, assim como o Renato Augusto, né? Renato Augusto, não, então sempre vou tirar o meu chapéu para ele, né? Vamos falar aqui, nação corintiana, do Gil, né? Exatamente, o ex-zagueiro Gil, né? Que passou no Corinthians aí, né? Ao longo desses últimos anos aí também, né? Sem contar, nação corintiana, aqui o Gil também ajudou o Corinthians a ganhar títulos importantes, né? Exatamente, né? Já ajudou o Corinthians a ganhar o Campeonato Brasileiro de 2015, verdade, né? Então, fez história também o Gil, nação corintiana. Fez história também no Corinthians, né? O Gil, né? Que também anunciou a aposentadoria aí, né? Pendurando as chuteiras, né? Então aí o ex-zagueiro do Corinthians, o Gil, né? Anunciou aí a sua aposentadoria e também pendurar as chuteiras, né? Eu acho que de hoje para amanhã, nação corintiana, eu não sei se o Corinthians já divulgou essa homenagem, né? Eu acho que deve ter homenageado aí o Gil, né? Agradecendo por tudo que ele prestou aí para todos nós, né? Ídolos que já passaram no Corinthians também, nação Corinthians, deve também ser muito bem lembrado, né? Não só como o Sócrates, o Birubiru, na verdade, entre outros aí também, né? Não só com o Edilson Capetinha e entre outros também, né? Então, tudo isso será lembrado através de uma longa história, né? Uma antiguidade também, né? Então, é o que a gente tem aí, né? É o que a gente tem aí, né? Obviamente, né? Então, a gente pode muito bem lembrar dos jogadores que já passaram no Corinthians ao longo dos últimos anos, nação Corinthians. Se a gente virar a página, né, dos anos anteriores, a gente vai ver aí, ao longo dos séculos, né, os jogadores que já passaram no Corinthians aí, né? Jogadores que já passaram aí no Corinthians, né? Aí, sem contar também, nação corintiana, que no final do ano retrasado também, né? O Fábio Santos também já tinha anunciado a aposentadoria, né? O Fábio Santos, né? Então, muitos já devem lembrar do Fábio Santos também, né? Nosso lateral aí mais conhecido como o tio Chico, né? O Fábio Santos também ajudando o Corinthians a ganhando títulos também. Além da Recopa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro de 2013, né? Então ele ajudou a gente também aí, o Fábio Santos, né? Tanto é que a segunda passagem do Fábio Santos foi um pouquinho regular, né? Um pouquinho regular. Mas aí ele melhorou aos poucos também, né? Melhorou aos poucos também o Fábio Santos, né? Então também será lembrado em nossa memória também. É isso aí, né? Deixa eu abrir aqui o zap aqui para vocês aqui, nação Corinthians, já para a gente falar do assunto aqui sobre o ex-zagueiro Gil. E já para adiantar vocês que amanhã tem live do pré-jogo de Sport Corinthians, amanhã, sábado, 1h30 da tarde. Então, não percam a live de amanhã, beleza, nação corintiana? Então, só para adiantar aqui para vocês aqui, tá bom? Vamos nessa? Vamos nessa aqui, nação corintiana, para a gente falar aqui do ex-zagueiro Gil, né? Então vamos nessa aqui, né? Vamos lá? Vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui, né? Eu acho que o Corinthians já deve ter homenageado, né, o Gil, né? Já deve ter homenageado também, né? Então, obviamente, né? Como já homenageou o Renato Augusto, né? Eu acho que só falta homenagear o Gil, né? Ou melhor, já homenageou, né? Já homenageou, né, o Gil, né? E é isso aí, né? Já fez a homenagem aí ao nosso zagueiro Gil. Vamos nessa aqui, nação corintiana, vamos lá? Vamos nessa aqui falar de Gil, né? Ex-zagueiro do Corinthians, né? Então deixa eu só pegar aqui para vocês, né? Então vamos nessa aqui, né?
nessa aqui pegar, né? Vamos nessa aqui, vamos nessa. Aqui. Então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. Bom, a informação também é do agente do time do Povo, Daniel Augusto Júnior, né? Em entrevista ao jornalista Pedro Ramiro no Sport Record, o zagueiro Gil anunciou que está pendurando as chuteiras aos 38 anos. Em duas passagens pelo Corinthians, 2013, 2016 e 2019 e 2023. O defensor entrou em campo durante 444 vezes, segundo o zagueiro que mais atuou pelo clube na história e terceiro com mais jogos pelo Alvinegro no século XXI. Nesse total, os jogos foram 189 vitórias, 145 empates e 110 derrotas. 53,4% de aproveitamento. Ao todo foram 19 gols, quarto da posição que mais marcou gols com a camisa do Corinthians e 6 assistências. Além disso, atuando pelo Alvinegro, chegou até a seleção brasileira e conquistou os seguintes títulos: Campeonato Paulista 2013, Recopa Sul-Americana 2013 e também o Campeonato Brasileiro de 2015. Obrigado pelos serviços prestados com a camisa do Coringão, Gil. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, nação corintiana, a homenagem que o Corinthians prestou aí, né? Ao nosso zagueiro Gil, né? Ou melhor, ex-zagueiro, né? Aqui, ó. Trabalho, disciplina, dedicação e história no timão. O zagueiro Gil teve 444 jogos pelo Corinthians e fez parte das conquistas da Comebol Recopa e do Paulistão em 2013, além do Brasileirão de 2015. Segundo o zagueiro com mais jogos pelo clube, Gil está eternizado em grandes momentos da história alvinegra. Obrigado, Gil. É isso aí, né? Bom, chegou aquele momento, né, de fazer o agradecimento especial, né? Então, Gil, muito obrigado aí por tudo que você fez aí no nosso Coringão, né? O quanto a nação corintiana te admira, gosta muito de você, né? Tudo bem que você já foi criticado diversas vezes, né? Mas a gente sabe, né, que jogador quando está em fase de aposentadoria, né, aí o tempo passa muito rápido. Então, Gil, muito obrigado por tudo aí no Corinthians, né? Que você sempre será lembrado em nossa história e o quanto a nação corintiana te admira e gosta muito de você, assim como eu, como milhares, milhões de centenas de corintianos aí em todo o Brasil inteiro, fora do país aí, gosta muito de você aí e você sempre será lembrado em nossa história, né? E eu sempre vou tirar o meu chapéu para você aí. Beleza, Gil? Muito obrigado aí por tudo que você fez aí no Corinthians, né? E o Corinthians estará sempre de portas abertas para você, o Renato Augusto, assim como entre outros também, né? Então, sempre ficará lembrado em nossa história. É isso aí, né? É isso aí, né? Sempre ficará lembrado em nossa memória, né? É isso aí, né? Bom, antes de encerrar o vídeo aqui, nação corintiana, na live de amanhã, eu vou falar sobre algumas informações que chegaram aqui para mim hoje. Inclusive, esse dia, nação corintiana, o Mauro me ligou, através de chamada de voz do WhatsApp. O Mauro me falou, nação corintiana, que o Marcão da Fiel fez uma live aí sobre Gabigol, né? Surgiu uma informação de que Gabigol está insatisfeito com o Cruzeiro e está na mira do Corinthians a partir do ano que vem. Surgiu essa informação. Amanhã eu vou dar uma olhadinha direitinho aí, nação Corinthians. Já coloquei na thumbnail da live aí, porque é uma pergunta que não quer calar, né? Pois é, eis a pergunta que não quer calar. Gabigol na mira do Corinthians em 2026? A gente não sabe. Falaram aí que é uma possível troca entre Gabigol e Fagner, né? Por Fagner ficar em Minas Gerais, né? Então é uma possível troca. Só que eu não sei como é que vai ser isso aí, porque o Corinthians está com esse transfer ban, então eu não sei como é que vai trazer o Gabigol, porque o Corinthians está com transfer ban. Então eu não sei como é que vai ser. A informação que chegou aqui na Nação Corinthians, que eu vou falar isso aí na live de amanhã, a informação do meu timão, ó. O Corinthians vai ter novidades importantes para o duelo contra o Sport no domingo na Ilha do Retiro.
O Ranieri, nação corintiana, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E o Martinez, que tratava de um trauma no tornozelo esquerdo, devem voltar a ficar à disposição da comissão técnica. Eu sei que vocês vão falar aí nos comentários do vídeo: ah, Henrique, você sabe se o Memphis Depay vai para o jogo? Não. Memphis Depay deve ser poupado da partida. A informação que está aqui é que o Memphis Depay deve ser poupado. A decisão tem como objetivo preservá-lo para que ele seja em plenas condições antes do jogo contra o Flamengo no dia 28 na Neoquímica Arena. Então isso aqui, nação corintiana, é o que eu vou falar na live de amanhã, beleza? Então novidades, tudo indica que Ranieri e Martins devem jogar no jogo contra o Sport. Agora Memphis Depay, nação corintiana, deve ser poupado e não deve ir para o jogo. Só que aí a gente não sabe quem que vai jogar no lugar do Guinegão, nação corintiana. Então a gente não sabe quem que vai jogar no lugar do Guinegão, porque o Guinegão ele está suspenso. Então quem que vai fazer dupla com o Yuri Alberto no ataque? Eu tenho quase certeza que o Yuri Alberto vai jogar, né? Eu tenho quase certeza, nação corintiana, porque o Yuri Alberto é óbvio que vai estar com condição de jogo e deve ser titular, o Yuri Alberto. Agora, quem vai fazer dupla com o Yuri Alberto no ataque? E quem vai jogar no lugar do Garro, né? Quem será que vai jogar no lugar do Garro? Ninguém sabe, né? Então, isso é o que a gente vai saber na live de amanhã. Beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aí abaixo aí o que eles acharam aí, né, dessa aposentadoria de Gil e Renato Augusto, beleza? E compartilhe esse vídeo com os amigos aí, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Uma boa sexta-feira para todo mundo aí, um bom final de semana. Valeu, falou e até amanhã na live de pré-jogo de Sport Corinthians, 1h30 da tarde, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Tamo junto, valeu, falou e vai Corinthians. Até amanhã.